Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui para te atualizar o que está acontecendo. E agora, nesse exato momento, o Bitcoin 114 mil. E aí, fez pivô ou não fez o pivôzinho de alta? Então, quero muito informar vocês em relação a isso, tá? Mas, como aquela rotina rapidão, bora ser educado, bom dia pela manhã. E se você não me conhece, Mr. Faria, trader e investidor já desde 2014. E com você aqui já no YouTube em novembro de 21. Não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações e bora ser educado, deixar um bom dia nos comentários aí, ok? E já começando, pessoal, sem muita enrolação, é isso que a gente tem. BTC 114 mil, 1,51 de alta, Ethereum novamente volta a subir, 4.424, 2,29 de alta, e novamente eu volto a mostrar a vocês aqui grana nas corretoras. A patroa trouxe café, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Então, hoje, 100 bilhões de dólares rodando na Binance, 36 bilhões na Bybit, 31 bilhões na BitGet e 38 bilhões aqui na OKEx. Presta atenção, olha para mim. Isso aqui é a média que a gente precisa ver no decorrer da semana. Só que o mercado ele começa a ficar com uma tendência maior quando isso aqui roda 150 bilhões na Binance e na Bybit e na BitGet junto com a OKEx entre 50 a 60 bilhões. Não é uma quantidade de grana ruim, é razoável, mas pelo menos a gente volta novamente a manter essa média, porque de ontem para hoje subiu 6,91. Então ontem deveria estar batendo entre 98 a 100 bilhões aqui, tá? E nas outras corretoras também mais ou menos entre 4,5 a quase 19% de tendência de alta. Agora, no Crypto Bubbles, os cachorros estão brigando lá. Hoje, interessante, hein? Eu tenho projetos de Layer 2 subindo, eu tenho projetos de metaverso, eu tenho projetos de DeFi, e eu tenho projetos de inteligência artificial subindo. E claro, também, não só isso, mas meme coin. Então hoje, Pump Fan vem subindo 11, Manta vem subindo 11, Avax subindo 9,6, Lido, tô de mal contigo, hein, Lido? Tô de mal contigo, hein? Eu acho que eu vou trocar você. 5,1, Fio subindo 2, 6 subindo 5, Aero subindo 2,7 e IMX agora subindo 5,4. Entre top 1 e top 1000, pessoal, hoje nós temos uma tendência de alta de 0,81, chegando aqui agora em top 1. Olha que interessante, entre 1,8, tá? Então, só de eu olhar isso aqui, top 200, top 300, 0,81 e top 500, top 600 entre 2,2, tá? Dinheiro nas corretoras. Binance subindo 1%, Bybit 1,5%, BitGet 1,15% agora nesse exato momento, ok? Agora, CryptoRank, como é que tá a situação? Para realmente ver se aumentou a quantidade de grana aí no mercado nessas últimas 24 horas. De novo, hein? Não é inscrito? Se inscreva, ativa o sininho de notificações aí. Quero muito dar um bom dia para você nos comentários aqui embaixo, ok? Então, pessoal, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, infelizmente só subiu 1,59. Agora, o volume no spot, infelizmente a gente está trabalhando com 77 bilhões de dólares aqui, né? Num market cap no contexto geral. Então, isso aqui rodando 100 bilhões, já na Binance pega muito mais relação que está passando aqui, né? E dominância agora, nesse exato momento, vem caindo no 0,13 do BTC e do Ethereum agora vem subindo 0,57. Nos últimos 7 dias, o market cap subiu 3,34, aliás, 3,43 de tendência de alta, e a dominância nos últimos 7 dias vem caindo 0,32. Então, isso aqui é bom, isso aqui é interessante. E nesse ano de 2025 ainda eu não vi esse indicador ele bater no 100, pessoal. Então, esse indicador ele me mostra que nos últimos 90 dias ele faz um cálculo matemático e fala quem está performando melhor, Bitcoin ou altcoins. E nesse exato momento, nos últimos 90 dias, vem me falando que hoje 68% ali vem performando melhor as altcoins do que o BTC. Mas o índice de medo e ganância ainda continua neutro, 54. Ontem, mercado americano fechou positivo 0,30 e o ouro ontem corrigiu 0,89. Eu quero ver para onde que vai vir essa grana do ouro a partir do momento que começar a corrigir, tá bom? Porque hoje, cafezinho, bom café para vocês aí, pessoal. Bom dia, bom trabalho para vocês aí, tá bom? Queria muito saber de onde você está escutando. E aí, deixa nos comentários. Então, hoje nós temos informações relevantes também que já já eu vou mostrar a vocês, mas
Só fazendo mais um resumo entre top 10 aqui. Bitcoin 44 então, Ethereum subindo 2,10, XRP subindo 1,90, BNB subindo 2%, Solana subindo 1,77, Doge subindo 3,40 e TRX agora nesse exato momento vem subindo 2,27, ok? Mas isso aqui no dia de hoje pode mudar, porque ontem nós tivemos informações relevantes e elas nos ajudaram em relação ao mercado e hoje novamente. Então, relembrando vocês no dia de ontem, pessoal, nós tínhamos a informação relevante do PPI e ele saiu a partir das 9 horas e 30 minutos. E lembrando aqui que o PPI do mês passado ele veio acima do esperado. O PPI ele é o índice de preço ao produtor. Então ontem ele veio abaixo do esperado, o mercado gostou, o Bitcoin sai daquela região de acumulação e começa a trabalhar acima e eu vou mostrar para vocês já já o pivô de alta. Só que no mês passado ele veio um pouquinho acima, o mercado não gostou. Só que hoje, pessoal, nós temos o índice de preço ao consumidor às 9 horas e 30 minutos, tá bom? E nós temos 9 horas e 30 minutos também pedido de seguro-desemprego. Então assim, o índice de preço ao consumidor ele no mensal anterior 0,3, projeção 0,3. Agora, no anual, aqui ele vem projetando 2,7 e aqui vem projetando 2,9. E aqui nós temos o mensal 0,2, 0,3. Então, nós temos 4 informações relevantes aqui que a gente vai precisar monitorar e acompanhar para ver qual é o que o mercado ele vai interpretar, tá bom? E depois, 17 horas e 30 minutos, balanço patrimonial do Federal Reserve aqui. Só que isso aqui normalmente não bagunça, tá? Então, 4 informações relevantes. Se eu não me engano, acho que o Igor Mundstock ele vai falar um pouco em relação a isso. Devo acompanhar com o Igor aqui essas 4 informações, tá? Porque naturalmente precisa vir abaixo. Agora, se vier um pouquinho acima, pode mudar totalmente a narrativa do mercado que a gente está vendo agora na atual situação, ok? Setores, pessoal, como é que tá os setores no dia de hoje? E quero dar uma olhada para ver também se o pessoal comprou ETF ontem. Mais um cafezinho. Bom, hoje eu tenho NFT caindo, subindo, né? 1,20, tenho Game 1,76, RWA 2,13, tenho Social-Fi subindo 2,96, DePIN hoje subindo 3,35, eu tenho Layer 2 hoje junto com o Ethereum subindo 5,84, Memecoin subindo 3 e CeFi hoje subindo 2%. Então hoje o setor que mais está performando bem, top 1 seria Layer 2 e em segunda colocação aqui DePIN. Ontem a gente viu inteligência artificial subindo mais. Hoje eu já vejo aqui DePIN nessa tendência de alta, ok? Agora vamos lá, ETFs. Será que o pessoal de ETFs estão despejando na cabeça ou voltou a comprar de novo? Então ontem, de uma forma bem tímida, nós tivemos uma entrada de 23 milhões de dólares nos ETFs, tá? Então a gente já está indo para o terceiro dia, aliás, para o segundo dia positivo. Mas na média, pessoal, do ETF de BTC, a gente fica entre 200 a 300 milhões, ok? Só que ontem bateu 23 e não foi uma quantidade de compra expressiva. Agora, ETF de Ethereum, porque o ETF de Ethereum estava coisado. Ontem entrou apenas 44 milhões de dólares, ok? E nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de saídas de grana de ETF. Então, no dia 9, nós tivemos aí 44 milhões e isso me diz o quê? Me diz que o pessoal não está olhando muito mais para o ETF de Ethereum da forma como estava olhando e começa a fazer um pouquinho de rotação. Então, o ETF de Bitcoin não teve uma compra muito forte, ETF de Ethereum não teve uma compra muito forte e eu vejo isso startando uma rotação de fase 2 para a fase 3, tá bom? E em falar nisso, pessoal, fase 2, fase 3, novamente, se caso você quiser aprender comigo, nesse exato momento estou fazendo uma live com o pessoal do treinamento no Zoom, batendo um papo com eles, falando dos meus projetos alavancados, 3x, 5x e 10x. Eu estou com 20 projetos no mercado futuros alavancados e já mostrei a vocês ontem. Tô com Ondo comprada e tô com a ATH comprada. ATH tô com 40% alavancado 5 e Ondo já estou com 15% alavancado 3x. E Ondo eu vou montar mais posições ainda. Então, se caso você quiser aprender comigo, aprenda bitcoin.net, link na descrição.
fala comigo no WhatsApp, veja os depoimentos e abaixo aqui eu tenho um vídeo explicando um resumo de day trade, quantos de grana que eu fiz em 2025 e mais 3 depoimentos do pessoal, tá? E no mínimo, pessoal, se você não sabe, mas tem uma comunidade aqui e essa comunidade hoje já vem batendo aqui 946 alunos. Então, se tem uma carteira montada, quer aprender a parte do trade, treinamento Aprenda BTC. Te ensino do zero ao avançado e todo o suporte das aulas é diretamente comigo. Hoje eu tenho nesse exato momento 14 mensagens para responder, porque todas as dúvidas do suporte do treinamento você fala aqui diretamente comigo, tá bom? Link na descrição para você. E o porquê que eu comentei em relação a isso? Porque eu acho que a gente está nessa transição de fase 2 para a fase 3, ok? E já pegando esse gancho de fase 2 para fase 3, liquidação no contexto geral, porque isso aqui eu vou utilizar agora como operação junto com o pessoal do treinamento agora. Liquidação nas últimas 24 horas liquidando no short, 12 horas liquidando no short, 4 horas liquidando o pessoal que está comprado e no 1 hora agora liquidando o pessoal que está comprado, mas tem liquidando uma galera também que está na ponta vendedora. Então o Pump Fan levando agora 1,76 milhões na venda e o Ethereum 1,75 milhões na compra. E o Bitcoin agora nas últimas 24 horas, aliás, na última 1 hora, vem levando aí 907k, tá? 135 mil pessoas perdendo grana e 265 milhões. Legal, volatilidade. E agora tem um pessoal aqui se arrebentando no short. Então, teoricamente, 4 horas e 1 hora, estou vendo uma leve tendência de alta, tá bom? Pessoal, fora isso agora, eu quero passar para vocês uma visão do que eu estou vendo para o preço do BTC. E se por um acaso o CPI ele vier a favor como esperado, provavelmente a gente vai ter um pivô maior batendo 120 novamente, hein? Fique esperto. E nisso, se por acaso acontecer, nós não temos uma precificação ainda do corte de juros na próxima quarta-feira. Então, esse indicador hoje pode ser um catalisador para fazer as altcoins, para fazer o Bitcoin, para fazer o Ethereum começar a precificar o corte agora na próxima quarta-feira, tá? Então, fique esperto. São 2 indicadores que pode mudar totalmente a narrativa de mercado, porque já tem alguns projetos que já estão com tendência de alta. Por exemplo, GRT, tô comprado. Peguei no fundo, já subiu 14%, já fica um pouquinho mais caro para montar a posição, justamente por causa dessas informações positivas que eu estou vendo agora nesses próximos dias, tá? Então assim, se vier bom, vai ser legal. Preço, BTC, cadê você? Então, olha aqui o que eu havia comentado com vocês há alguns dias atrás. Vou pegar até um gráfico limpo para mostrar isso aqui a vocês, tá? Eu já tenho algumas marcações, mas para o grafista é sempre bom novamente fazer as marcações para realmente ele forçar o estudo, né? Então, olha que legal. Bitcoin, na minha visão, ele mudou de tendência de baixa para tendência de alta, ok? Então, ó, eu tenho um topo aqui em 123, tenho um fundo em 111, tenho um topo mais baixo em 117, perde esse fundo, muda a tendência, vai para 108, um topo mais baixo em 113 mais ou menos, faz um fundo em 107 e daí volta a subir. Faz um topo aqui em 113 novamente, faz um fundo mais alto e era aqui que a gente tinha um problema. Porque isso aqui era uma resistência chata, bateu 3 dias e não passou. E no dia de ontem faz esse rompimento. Então, naturalmente agora eu tenho um pivô de alta. Então, esse movimento agora, no mínimo, Bitcoin ele precisa entregar novamente perto de 116.208. Esse é o pivô de alta que eu preciso ver para realmente mudar a tendência. Por quê, pessoal? Aqui embaixo foi a região chata de resistência, poxa. Cadê a resistência chata? Cadê a resistência chata? Que eu mostrei a vocês aqui, ó. Então, ó, eu tinha suporte, suporte, resistência, resistência, perto da região do 112 e ontem fez um rompimento. Então, rompimento de linha de tendência de baixa, topos e fundos ascendentes, no mínimo, o Bitcoin ele precisa me entregar esse movimento aqui agora. E lembrem, eu utilizo as médias. As médias, basicamente, ela te fala o que aconteceu do lado esquerdo. E quais são as médias que você utiliza, Miss? Eu utilizo a 9 e eu utilizo a 20. Então, naturalmente, hoje, olha o que essas médias estão me falando agora.
a 9 e a 20 está abaixo do preço. Ou seja, se a média está abaixo do preço, é sinal que o preço está performando melhor do que a média. Então, as últimas 9 velas estão me falando que está em tendência de alta agora, e as últimas 20 velas estão me mostrando que também está em tendência de alta, porque as médias agora começam a servir como suporte. Mas preste atenção, ainda a média de 20, a média de 9, aliás, a média de 20 não me serviu ainda como suporte. A 9 ela já serviu, tá vendo? Ó? Ela veio aqui perto do dia 6, perto do dia 7, serviu como suporte. Mas a 20 ainda não serviu. Então o que seria interessante agora? Bitcoin ele fazer uma tendência de alta, basicamente até perto de 117, e depois ele cai devagar e a média que vem até o preço. Lembrando vocês, quando é a média que vai até o preço, o mercado ele está em tendência meio lateral. Agora, quando é o preço que vem até a média, é sinal que o mercado ele está muito forte, independente do lado. Então, pode ser que o Bitcoin ele suba até 117, volta até a média muito forte até 112. Então, preço muito forte, correção. E pode fazer isso aqui também do outro lado, tá? Então, hoje topos e fundos ascendentes para o BTC. Ontem, um rompimento lindo. E nesse exato momento, quem está mandando é o Total 2. Então, eu tenho capitalização total de mercado batendo 3 trilhões 900 e alguma coisa, entrando 16 bilhões de dólares hoje. Total 2 entrando 16 bilhões de dólares hoje também. E o Total 3 hoje meio tímido, apenas entrando 6,85. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Novamente, entra no treinamento Aprenda BTC para aprender comigo, porque nesse exato momento eu estou falando com o pessoal das minhas estratégias. E se não me segue, ativa o sininho de notificações aí. E não só isso, mas quero muito dar um bom dia para você nessa manhã, ok? E amanhã, sexta-feira, live fechada. E no período da tarde vai ter um vídeo legal para vocês aí falando um pouquinho a respeito do trade, tá bom? Valeu, pessoal. Boa quinta-feira.